A expectativa alta para qualquer coisa na vida pode ser uma faca de dois gumes. No mundo dos jogos não seria de outra forma, ainda mais quando falamos de uma das franquias mais aclamadas de todos os tempos, a responsável por mudar um gênero para sempre. E esse gênero que eu me refiro é o Survival Horror. A arte de gerar suspense, tensão e medo normalmente está associada a obras de terror ou até mesmo de suspense. O nome do gênero, que é o mesmo da própria sensação de desconforto e angústia em quem consome. É claro que não se limita só aos videogames. Em livros e filmes, esse sentimento também pode ser replicado e poucos fazem igual Silent Hill fez. Essa franquia revolucionou a forma de transmitir esse sentimento. Então dá pra ter uma dimensão da importância do título pro mundo do entretenimento. Agora você, dona da franquia, vai e terceiriza o desenvolvimento de um remake de um dos jogos mais importantes do gênero para uma empresa que não tem muita experiência com jogos de alto orçamento. Só um pouco estranho. Acaba que deixa uma pulga atrás da orelha dos fãs que esperam por anos algo novo e de relevância da franquia. E é sobre essa expectativa, a altura do tamanho do jogo, como esse que eu quero falar. O gênero de jogos de terror e suspense, notavelmente, não é um gênero que engloba a grande massa, como os jogos de ação e aventura, que vendem muito mais se comparar os números. Mas existe, nesse gênero de jogos, um público apaixonado e querendo algo novo, e que faça o mercado melhorar. Nos últimos anos, saíram títulos que fizeram o gênero de terror ficar em evidência, como foi na 7ª geração de consoles. E ao que tudo indica, tende a continuar assim. É uma fatia do mercado que não pode ser ignorada. E as empresas, entendendo isso, viram não só em lançamentos originais, como também em remakes, oportunidades para abocanhar essa fatia valiosa. A Konami, por sua vez, dona de uma das franquias mais influentes do gênero de survival horror, não ia ficar de fora, mesmo que nos últimos anos ela tenha abandonado o que ela fazia de melhor, que eram seus jogos, e isso inclui Silent Hill, que mudou com o anúncio de diversos Silent Hill, cada um com uma proposta diferente, mas principalmente Silent Hill 2. Esse, com toda certeza, é o principal de todos que foram anunciados. Eu ainda vou discorrer um pouco dos Silent Hill que foram anunciados e lançados para que se tenha uma ideia do que a Konami quer com a franquia. Aproveita e já deixa nos comentários qual o seu Silent Hill favorito, caso goste da franquia. Continuando, nos últimos anos, era evidente que o foco da Konami com as suas franquias passou a ser outro, recorrendo a ganhos mais fáceis em detrimento de menos trabalho do que entregar algo de qualidade e ter esses ganhos ao longo prazo, como ela sempre fez com as suas franquias, que era motivo de muita reclamação de quem realmente gostava das franquias que foram abandonadas. Além de Silent Hill, falo de Metal Gear Solid, e com todos os desentendimentos com o Kojima, a franquia teve uma caída de qualidade substancial, sendo uma outra franquia que revolucionou o gênero de jogos. No caso do Metal Gear, o gênero de stealth. Depois do lançamento do trailer, principalmente do segundo trailer de Silent Hill 2 Remake, muito se falou da qualidade que foi apresentado, que rendeu muitas polêmicas por parte do público e dos fãs da franquia, de survival horror que preza por muito mais jogos do gênero, quanto também por quem nem vai tocar no jogo, e isso é uma realidade, mas quer problematizar como sempre fizeram, em determinadas coisas específicas apresentadas ao longo dos meses nos seus trailers, principalmente nos mais expositivos, que foram os últimos lançados. Eu particularmente prefiro olhar pelo lado mais otimista, e o que de bom pode ser apresentado nesse novo título de Silent Hill. As partes negativas, como podem ser melhoradas até o lançamento, claro que não vão estar isentas de críticas, e ao longo do vídeo eu vou fazer algumas de coisas que não me agradaram e que, se tratando de Silent Hill, poderiam ser melhores. Uma análise de quem gosta de jogos de terror e que pouco teve contato com a franquia. Eu sempre fui mais do Resident Evil, mas sempre respeitei muito o que Silent Hill fez pelo mercado dos jogos de survival horror. Até convido você que tem uma proximidade grande com a franquia, que deixe a sua colaboração aqui nos comentários, com informações relevantes sobre a franquia, que possam acrescentar e enriquecer mais o conteúdo do vídeo. Silent Hill é uma das franquias mais icônicas e influentes da história dos videogames, especialmente no gênero de terror. Lançada pela primeira vez em 1999 pela Konami, a série estabeleceu novos padrões para o terror psicológico nos jogos eletrônicos, oferecendo experiências insanamente atmosféricas e narrativas profundas. E existem alguns pontos que evidenciam o que eu tô falando e mostram a importância que Silent Hill tem para o gênero e o mercado que ele está inserido. Silent Hill é conhecido por sua abordagem inovadora ao terror psicológico.
Ao contrário de muitos jogos de terror na época, que dependiam de sustos súbitos e violência gráfica, Silent Hill focava em criar uma atmosfera opressiva e perturbadora. Elementos como a névoa espessa, os ambientes decadentes e os efeitos sonoros desconcertantes contribuem para uma sensação constante de tensão e medo. Essa abordagem foi uma mudança significativa em relação aos jogos de terror convencionais, influenciando muitos títulos subsequentes no gênero. A franquia é aclamada por suas histórias complexas e envolventes, que frequentemente exploram temas sombrios como culpa, trauma e a psique humana. Cada jogo de Silent Hill apresenta uma narrativa intrincada, com múltiplas camadas de significado e simbolismo. Isso não apenas aumenta a profundidade do jogo, mas também incentiva os jogadores a interpretarem e analisarem a história, criando uma experiência mais pessoal e envolvente. Principalmente no 2, que é o preferido de muitos. Trata de temas muito mais sérios que os outros e deixando mais evidente o que eu tinha falado antes, que não era para um público mais amplo. Muita gente é sensível aos temas que são tratados na franquia e muitos nem entendem por muito dos temas serem mostrados nas entrelinhas. O trabalho do compositor Akira Yamaoka é fundamental para a identidade da franquia. A trilha sonora de Silent Hill combina músicas melancólicas com sons perturbadores e ambientes sonoros inquietantes, que complementam perfeitamente a atmosfera do jogo. O design de som é usado de maneira magistral para aumentar a dimensão e o impacto emocional no jogador, tornando-se um elemento essencial na experiência de Silent Hill. Silent Hill teve um impacto duradouro na cultura pop, inspirando não apenas outros jogos, mas também filmes, quadrinhos e outros meios de entretenimento. A série ajudou a solidificar o gênero de terror psicológico nos videogames e continua a ser uma referência para desenvolvedores e fãs de jogos de terror. Seu legado é evidente na forma como continua a ser reverenciada e estudada por sua contribuição única ao meio. Além da atmosfera e narrativa, Silent Hill também inovou em termos de gameplay. O uso de puzzles desafiadores e mecânicas de exploração adiciona uma camada de complexidade ao jogo, incentivando os jogadores a pensar criticamente e a se engajar mais profundamente com o ambiente. A franquia também é conhecida por seus designs de monstros únicos e perturbadores, que refletem os medos e traumas dos personagens, algo completamente único até então em uma obra de terror mais densa, seja ela em qualquer mídia. A cidade de Silent Hill em si é um personagem importante na série. A cidade muda e se transforma, refletindo os estados emocionais e psicológicos dos personagens, o que cria uma experiência de jogo dinâmica e imprevisível. Essa abordagem inovadora de design de mundo ajudou a estabelecer um novo padrão para como os ambientes de jogos podem ser utilizados para contar histórias e envolver os jogadores. Silent Hill é uma franquia que redefiniu o que significa ser um jogo de terror, oferecendo experiências profundas, assustadoras e emocionalmente ressoantes. Sua importância vai além de sustos e gráficos, centrando-se em uma exploração complexa da psicologia humana e criando uma atmosfera que permanece incomparável. A influência de Silent Hill pode ser sentida em inúmeros jogos e obras de terror que seguiram seus passos, solidificando seu lugar como uma peça fundamental na história dos videogames. Silent Hill 2 é um jogo de terror psicológico que segue a jornada de James Sunderland, um homem atormentado por uma carta inesperada. A premissa central do jogo é a busca de James por sua falecida esposa, Mary, que supostamente o espera na misteriosa cidade de Silent Hill. James recebe uma carta de sua esposa Mary, que faleceu há 3 anos devido a uma doença terminal. Na carta, Mary pede para James que a encontre no seu lugar especial, em Silent Hill, uma cidade que os dois visitaram no passado e que guarda memórias importantes para o casal. Confuso e incrédulo, mas também esperançoso, James decide ir à cidade para resolver o mistério. Ao chegar em Silent Hill, James encontra a cidade coberta por uma névoa espessa e aparentemente deserta. A cidade está envolta em um clima de abandono e decadência, com ruas vazias, prédios e ruínas e uma atmosfera inquietante. Silent Hill, como um cenário, é um personagem por si só, moldando-se aos medos e traumas daqueles que nela entram. Durante a sua busca, James encontra várias outras pessoas na cidade, cada uma com suas próprias razões de estar lá e seus próprios demônios pessoais. Esses encontros oferecem insights sobre a natureza de Silent Hill e fornecem paralelos temáticos ao próprio sofrimento de James. A busca de James pela verdade é tanto uma jornada física através de Silent Hill, quanto uma exploração da sua própria mente. À medida que ele avança, enfrenta não só apenas os horrores da cidade, mas também as manifestações de seus próprios sentimentos reprimidos, traumas e culpa. Silent Hill 2 é aclamado por sua habilidade de criar uma atmosfera de terror psicológico. A cidade se adapta aos medos de James, com monstros e ambientes que refletem a sua psique perturbada. Os puzzles e desafios que James
James enfrenta são intrincados e muitas vezes simbólicos, exibindo que o jogador pense criticamente e interprete os elementos do jogo. Os monstros de Silent Hill 2 são representações físicas dos sentimentos internos de James. Essas criaturas perturbadoras não são apenas obstáculos, mas também pistas para desvendar a verdadeira natureza de seus conflitos internos. O design desses monstros é profundamente simbólico, tornando cada encontro significativo e aterrorizante. Ao longo do jogo, James deve confrontar verdades difíceis sobre si mesmo e sobre Mary. A narrativa é construída de maneira que os jogadores, junto com James, revelem gradualmente as camadas de mistério e horror que cercam sua vida e sua relação com Mary. Silent Hill 2 é mais do que um jogo de terror, é uma exploração profunda e emocional da psique humana. A combinação de uma narrativa envolvente, atmosfera opressiva e simbolismo rico faz dele uma experiência inesquecível. A busca de James Sunderland por sua esposa em Silent Hill é uma jornada que desafia o jogador a enfrentar o desconhecido, tanto dentro da cidade quanto dentro de si mesmo. Agora que foi dado o panorama do enredo de Silent Hill 2 e do que o jogo gira em torno, eu quero comentar o que nos foi apresentado no trailer de Silent Hill 2 Remake. Um trailer assim um pouco mais expositivo e que deu muita polêmica por alguns motivos que, ao meu ver, teve fundamento. Até porque estamos falando de Silent Hill. Esperamos o melhor que o gênero pode nos proporcionar pela franquia. Assim como Resident Evil e Dead Space, como já entregaram em seus respectivos remakes, e que em questão de qualidade são referências. Críticas em relação aos gráficos foram muito evidentes, e que olhando o trailer realmente está longe de ser algo parecido com o que foi apresentado na geração atual. Ainda mais em momentos específicos, como a Angela, que não parece que foi dado o polimento que foi pro restante do jogo. Está muito acima do que está a personagem específica apresentada, o que nos mostra uma certa limitação por parte da desenvolvedora, ou até mesmo de orçamento, não possibilitando manter um padrão de qualidade no jogo de uma forma geral. A movimentação da gameplay para as cutscenes são cortadas de forma brusca, sem a naturalidade que já é comum de ver em jogos atuais, e que claramente dava para ser polido. Mesmo que o orçamento do jogo seja um pouco abaixo se comparado aos grandes lançamentos, é mais capricho do que orçamento, ao meu ver. São coisas que víamos em jogos mais antigos da geração do PlayStation 3 e Xbox 360. E uma das maiores críticas, se não a maior, é o fato do jogo estar sendo vendido como um AAA, mas que fica nítido que passa longe de ser. Mesmo sendo uma franquia histórica e da qualidade em muitos quesitos que foram mostrados no trailer, e que existem mesmo podendo serem mais comuns no jogo, e não em momentos específicos. É só comparar com outros jogos na mesma linha e que são AAA, e os preços que eles foram cobrados pelo que entregaram. Se você gosta de videogame, e principalmente de survival horror, vai ver alguns títulos de imediato na sua mente. E o maior erro da Bloober Team, que é a responsável pelo remake, foi querer jogar no mesmo time da Capcom e da Remedy, que tem uma expertise nesse tipo de jogo, e entregam uma qualidade impecável como fizeram nos seus lançamentos, respectivamente ali no Resident Evil 4 Remake e no Alan Wake 2, que são referências do gênero de survival horror. Analisando o trailer, enquanto os cenários parecem estar muito descendentes, com alguns poucos serrilhados, os rostos dos personagens estão esquisitos, principalmente o da Angela, como eu havia falado anteriormente, que parece que tá com um aspecto de inacabado e mal polido, longe do que a franquia e principalmente esse jogo, que é um dos mais aclamados de Silent Hill, merecem. E deixa mais forte o argumento de muitos de ser um erro entregar esse remake nas mãos de uma empresa inexperiente, podendo a própria Konami fazer e entregar algo que não só supra, como exceda a expectativa dos fãs. Mas nem tudo que foi mostrado nos trailers foi negativo. Por exemplo, a parte macabra de Silent Hill parece estar sendo bem implementada nesse remake, uma característica crucial e que fez Silent Hill ser o que ele é, denso e atmosférico. E analisando os cenários e que o compõem, fica claro que no remake vai voltar e muito forte essa atmosfera opressiva. Outra característica única que Silent Hill trouxe e que vai voltar, e é algo importante a ser destacado, é a densidade da névoa, que cria toda a atmosfera para o jogo, algo característico da franquia e que foi usado como uma técnica para disfarçar uma limitação de hardware na época e que foi algo que deu uma camada a mais para o jogo. Nota-se também uma movimentação limitada de James, que pode ser olhada para duas vertentes. Uma seria a mais simples de falar, que é a limitação da empresa em entregar movimentos mais polidos por falta de expertise, se considerar que até hoje a Bloober Team só tinha feito um jogo em terceira pessoa e com características diferentes das de Silent Hill, sem um sistema de combate para se preocupar.
Agora tem o outro lado, por ser uma característica de James. Lembrando que ele é um civil comum em um estado mental complexo, o que pode explicar o andar dele mais tenso e sem muitos movimentos, como vemos o Leon em Resident Evil e o Isaac em Dead Space. E eu tendo a acreditar que seria um pouco dos dois, e que seria a menor das críticas no meu ponto de vista. Algo que ficou nítido analisando o trailer, e que vai chegar no jogo final, até porque não tem por que diminuir a qualidade, é a captura facial dos atores para os personagens. Olhando os making-offs que a própria Konami disponibilizou, ficou nítido o tamanho, cuidado e carinho que a desenvolvedora teve em deixar o mais fidedigno possível o rosto dos personagens para transmitir o que estão sentindo através de suas expressões faciais. E em diversas partes do trailer dá para perceber sem eles terem que falar. No mundo dos jogos, poucas franquias foram tão negligenciadas como Silent Hill. Como se não bastasse a equipe original do jogo ser completamente desfeita, o jogo que poderia fazer a franquia renascer ser cancelada, ter sequências que não faziam jus à franquia e o peso que ela tem pro gênero de survival horror, nunca foi tão cômodo para quem gosta de videogame, principalmente de survival horror, odiar uma empresa. E olha que essa concorrência de ser a mais odiada é acirrada. Para nós que acompanhamos a indústria, já deixou de ser uma novidade há muito tempo e tem até algumas tentando se redimir, e a torcida para que elas se redimam, até porque, no meu ponto de vista, só pode cobrar alto de quem pode entregar à altura das expectativas. E se esse posto foi alcançado das mais odiadas, é porque um dia elas entregaram. Mais do que isso, revolucionaram o mercado depois de suas obras. E a Konami é uma delas. A Konami, depois de anos sem trazer nada de relevante de Silent Hill, em uma tacada só nos apresentou 5 títulos da franquia. E de 2022 pra cá, 2 dos jogos que foram anunciados foram lançados. E um dos títulos é o Silent Hill Ascension, sendo uma série interativa para navegador e celular, em que os jogadores tomam a decisão da história, o caminho que ela vai seguir ao vivo. No estilo dos jogos da Telltale e Quantic Dream, só que multiplayer, ou seja, a comunidade decide o que acontece com os personagens e todos os dias em um horário específico vem um novo episódio. A ideia era até que interessante, só que a execução passou longe de ser. De atuações e polimento que se compara a jogos de baixo orçamento de PS3 e microtransações completamente predatórias, ultrapassavam o limite do aceitável. Prática que a Konami decidiu priorizar nos anos depois dos sucessos e decidiu ir pelo caminho do dinheiro fácil e pouca entrega. O outro foi Silent Hill The Short Message, que pode ser considerado o primeiro jogo de verdade da nova fase de Silent Hill, sendo propositalmente uma experiência narrativa curta lançada gratuitamente, no estilo inspirado no PT, com a ausência de combate e a estrutura de um loop em primeira pessoa. Dá pra dizer que nisso eles acertaram, e o que mostra o tamanho do erro que foi cancelar esse jogo. Ainda que com críticas como, por exemplo, a história ser muito expositiva e não tão sutil e enigmática como o estilo de jogo pede, agora a pergunta que fica é: será que esses 3 próximos jogos que vão lançar vão salvar Silent Hill? Só o tempo vai dizer. E pra quem gosta da franquia e do estilo de jogo, o que é esperado é o melhor sempre. Mas por enquanto, com o que foi apresentado, é difícil criar uma boa projeção de Silent Hill pro futuro. É preocupante que nem o jogo mais aclamado da série não escapou das críticas mistas. A versão refeita de Silent Hill 2 é o maior projeto até o momento e mesmo assim, ele não está sendo produzido internamente pela Konami. Ela terceirizou o desenvolvimento para Bloober Team, um estúdio polonês conhecido pelos seus jogos de horror como Layers of Fear, Observer, Blair Witch e The Medium. A decisão da Konami de entregar Silent Hill 2 nas mãos da Bloober Team, um dos jogos mais aclamados da história, tem sido motivo de discussão e questionamento entre os fãs da saga. Com a exceção de Observer, que é considerado um jogo subestimado, os outros jogos da empresa não foram bem recebidos, o que justifica a insegurança com a empresa. Mas claro que não dá para tirar conclusões precipitadas antes do lançamento do jogo, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma decisão questionável. Uma empresa do tamanho da Konami poderia ou ela mesma fazer o remake, quanto terceirizar esse trabalho para uma empresa mais renomada e com uma expertise maior nesse tipo de jogo. Esse jogo é o segundo jogo em terceira pessoa da Bloober Team, e eles nunca tinham desenvolvido um sistema de combate nos anteriores, o que é uma dificuldade a mais. Ainda mais quando falamos de um jogo que não esperamos nada além do mais sofisticado por ser um nome de peso e ser muito maior do que a empresa responsável tem de mercado. A competição é Resident Evil, Alan Wake 2 e Dead Space. A régua é muito alta e justifica essa reação negativa de fãs
que esperaram anos para que algo de relevante voltasse depois de anos sem nada do jogo. E o que foi apresentado nos trailers, por mais que não seja algo ruim, pelo contrário, com algumas ressalvas, não chega perto da qualidade dos exemplos que vão ser a régua de comparação. E nisso o que nos foi mostrado tá muito atrás. Depois de apresentar dados, dando um pouco do meu parecer do que tá por vir, eu queria separar esse espaço aqui no vídeo para falar o que eu espero de Silent Hill 2 Remake. Já adianto que eu tô com uma expectativa boa pro jogo, mesmo que depois do anúncio eu esperasse mais do que foi apresentado. As expectativas são boas, dá pra perceber um carinho imposto ali pela desenvolvedora em cima do jogo, ali dentro dos mínimos detalhes, no fanservice, mesmo sendo uma pessoa que nunca tive proximidade com a franquia, mas muito com a sua concorrente, podemos dizer assim, que é Resident Evil. Como alguém que gosta da franquia Resident Evil, eu sei o sentimento que é ver algo que você gosta sendo refeito com a tecnologia depois de evoluir desde que o original foi lançado. Ainda assim, mantendo a essência do que foi o original e do impacto que ele causou no mercado e no gênero tão amado que é o de Survival Horror, trazendo com ele diversos títulos que marcaram sua época, cada um da sua forma e com um nível de qualidade alto, que é o esperado para causar a sensação que esse tipo de jogo se propõe a causar. I'm not your Mary. So you are Maria. I am. Do you want me to be? How do you know about Mary? You see it too? For me, it's always like this. Doesn't matter who I am. I am here for you, James. See? I'm real. E você? Acha que Silent Hill 2 Remake vai suprir as expectativas colocadas em cima dele? Deixa aqui nos comentários para eu saber a sua opinião. E se você gostou do vídeo, deixa o like para ajudar no crescimento do canal e ajudar eu a realizar esse sonho que é viver da minha produção de conteúdo. Tenho muitos planos e eles só serão possíveis com a sua ajuda. Pode ser se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo com quem você acha que vai gostar do tipo de conteúdo que eu faço e com o próprio like. Eu sei que eu fiquei um tempo aí sem postar vídeo, mas foi por uma boa causa. Eu tava estudando para poder melhorar a qualidade dos meus vídeos, qualidade de entrega, para poder o canal ele crescer com mais substância. Então assim, esse foi o motivo da minha pausa. Eu peço até desculpa para quem se inscreveu e tava esperando novos vídeos e acabou não recebendo assim tão rápido quanto o esperado, na frequência que eu tava mantendo. Só que a partir de agora, depois que eu tirei esse tempo para poder melhorar a qualidade, eu vou voltar e com tudo, tá? Podem ter certeza disso. E muito obrigado a todos que acreditam aqui no meu trabalho, que se inscreveram, que querem mais. Os comentários, eles são muito importantes aqui pro desenvolvimento do canal e pro meu desenvolvimento como produtor, que é esse sonho, como eu falo, já falei em alguns vídeos e nesse eu retorno a dizer, que é um sonho eu viver do meu conteúdo. Então eu só tenho a agradecer por esse apoio e espero que goste dos próximos vídeos. Eles vão vir um pouco diferente, com uma qualidade um pouco maior, porque é o que eu quero fazer, é a minha intenção com esse canal, sempre aumentar a qualidade do vídeo de uma forma geral. E por falar nisso, se você tiver na vontade de ajudar no crescimento da qualidade dos conteúdos, tem alguns links na descrição que você pode fazer qualquer compra na Amazon através dos links que estão aqui na descrição. Você já vai estar me ajudando muito. Ou caso você esteja procurando comprar um console ou um acessório, não deixe de dar uma olhada na lojinha Mystery Splice. Lá eu separei os melhores preços na loja mais confiável para que você possa adquirir o seu console. E você ainda vai estar me ajudando sem nenhum custo adicional. Eu sou Mystery Splice e até o próximo vídeo. Valeu!